Desobediência a Deus é um negócio que a gente precisa tomar muito cuidado, pois não deve existir na nossa vida. E é sobre isso que a palavra de hoje vai ministrar sobre a tua vida. Desobediência a Deus e como você fugir dela. Que Deus abençoe a tua vida. Mas antes eu quero te pedir, se inscreva aqui no canal e curta esse vídeo, não esquece isso. Que Deus te abençoe e vamos à palavra. Glória a Deus! E aqui a gente inicia mais um momento da palavra, esse momento tão precioso da gente comer da palavra do Senhor. Hoje a palavra está baseada lá no livro de Atos, capítulo 9, versículo 5. E hoje a gente vai estar falando sobre desobediência a Deus. Hoje a gente vai falar sobre esse tema que é desobediência a Deus, que é tão importante para a gente se atentar e não cometer esse tipo de ato, porque isso é muito ruim espiritualmente falando. Lá em Atos capítulo 9, versículo 5, nos diz assim: E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Deixa eu te contextualizar o que foi que estava acontecendo aqui nesse momento do texto. Esse momento, Jesus foi até Saulo no meio do caminho. Saulo, que depois vai transformar, ser um homem transformado, vai mudar de nome e se chamar Paulo, que é tão importante no Novo Testamento, que escreveu tantos livros. Na verdade, importante é Jesus. Ele escreveu muitos livros. E o que acontece? Nesse momento aqui, ele ainda é Saulo. E aí o Senhor fala, Jesus vai até o encontro dele. Jesus já tinha morrido na cruz e crucificado, e aí agora ele volta só para encontrar Saulo, porque ele entendia que Saulo era importante para ele. Meus queridos, aqui Saulo, ele estava indo em uma missão que os sacerdotes tinham enviado ele para perseguir cristãos. E aí Jesus vem e fala isso aqui com ele: eu sou aquele a quem tu persegues. Primeiro você percebe uma coisa, Jesus, ele não fala bem assim, você persegue os meus, ele fala, você está me perseguindo. Olha que coisa bonita. Jesus, ele já começa falando aqui, você me persegue. Mas é esse final aqui que a gente vai tomar para que a gente entender sobre essa desobediência a Deus. Jesus fala bem assim, ó, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Vamos parte por parte. Tem duas palavras aqui que são um pouco desconhecidas. Primeiro, recalcitrar. É uma palavra um pouco difícil, mas deixa eu te explicar. Recalcitrar é quando você tem uma resistência para obedecer. Saulo, ele era um homem muito sábio. Ele estudava muito a lei daquela época, que eram as leis de Moisés. Mas ele conhecia muito da palavra, mas não obedecia. Ele resistia muito em obedecer. Talvez o Senhor já vinha tentando tocar o coração dele, mas Saulo seguia resistindo ao Senhor. E é nessa resistência que o Senhor cria também uma insistência. E essa insistência é só o Senhor que pode fazer nas nossas vidas, só por ele ser misericordioso. Então Saulo estava recalcitrando, ele estava resistindo em obedecer realmente ao Senhor. Ele estava obedecendo a homens, mas ao Senhor não. Porque o Senhor não mandava ele perseguir e matar ninguém. O Senhor não mandava esse tipo de coisa. E aí fala uma segunda coisa. Aí fala, duro para ti, é duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que era o aguilhão? O aguilhão é uma coisa seguinte. Era uma vara com uma ponta de ferro. O ferro tinha uma ponta bem pontudinha. Para que o aguilhão servia? Para trazer o boi para o lugar certo. Imagine você que o boi estava lá, precisava seguir por um caminho. Só que aí o boi começava a desviar, a sair do caminho. A pessoa que estava guiando o boi tinha esse aguilhão, que era uma vara com a ponta de ferro pontuda. E aí ele cutucava aqui o boi ia e voltava para o caminho que ele devia estar. Então, sabendo disso, que um aguilhão é isso, aí o Senhor fala que Saulo estava recalcitrando contra esse aguilhão. O Senhor estava tentando colocar Saulo no caminho que ele devia seguir, mas ele resistia. Ele resistia a essa correção do Senhor.
e continuava seguindo pelo caminho errado. Mas naquele momento ali era um momento de mudança para Paulo, para Saulo no caso. Ainda Saulo, depois ele se transforma em Paulo. Então, meus queridos, desobediência ao Senhor é um negócio que o Senhor não se agrada. E o tempo todo o Senhor vai tentar te corrigir quanto a isso. Da mesma forma que o Senhor foi até Saulo para ajudá-lo a corrigir a sua rota e parar com a desobediência, começar a ouvir a voz do Senhor. Aí, nesse momento, as coisas começam a mudar. Porque quando você ouve a voz do Senhor, não tem para onde você correr, porque a voz do Senhor é maravilhosa, ela é doce, ela é meiga, e a gente não vê outra saída a não ser obedecê-lo. Meus queridos, o Senhor, Ele é precioso demais, Ele quer que a gente caminhe pelo caminho correto. Não porque Ele é um Deus possessivo, jamais, mas porque Ele é um Deus cuidadoso, zeloso. Ele quer que você caminhe pelo caminho correto. Ele quer que você caminhe pelo caminho que você terá vida, que você terá saúde, que você terá evolução na tua vida. Então, sabendo disso tudo, você entende que o Senhor, Ele quer o melhor para você. Quando você opta pela desobediência ao Senhor, essa desobediência te traz perdição, porque você começa a sair do caminho. Saindo do caminho é perigoso. E isso me faz lembrar de uma coisa que eu ouvi uma vez uma pregadora falando que eu achei muito interessante. Ela falava bem assim: às vezes você acha que estar numa igreja é complicado, né? Porque você vê muita gente falando isso e aquilo, você concorda e discorda de muita coisa e tudo mais. Mas pense na igreja como a Arca de Noé. Imagine você que dentro da Arca de Noé, enquanto estava o dilúvio, volta e meia podia ser uma grande confusão, porque tinha muito bicho lá dentro. Já parou pra pensar nisso? Tinha muito bicho lá dentro e podia ter um momento ou outro que dava alguma confusão, e aí talvez Noé tinha que ir lá para apartar e colocar cada coisa no seu canto. Mas imagine você que mesmo nessa confusão, o melhor lugar que tinha para se ficar era dentro da arca. Por quê? Porque fora da arca tinha morte. Quem estava fora da arca não estava vivo, já estava morto. A igreja, meu querido, é a mesma coisa. Por mais que às vezes você ache que é uma grande confusão, talvez, mas fora da igreja existe morte, morte espiritual. Então entenda isso. Obedeça ao Senhor e permaneça nos seus caminhos, permaneça na casa do Senhor. Não queira sair, não queira se desviar do caminho, permaneça no caminho. Por mais que talvez você ache assim que eu devia experimentar outros caminhos, outras possibilidades. Essas possibilidades te levam a uma morte triste. Então permaneça com o Senhor, permaneça no Senhor, porque Ele tem o melhor para você. Então, meus queridos, obedecer ao Senhor é um sinal de grande sabedoria. Obedecer ao Senhor é sinal de que você entendeu que o Senhor tem o melhor para você. E se Ele tem o melhor para você, o mais sábio da sua parte é escolher o melhor. Porque se você vai escolher entre duas coisas, digamos, se alguém te oferece duas frutas, uma podre e uma linda, perfeita, cheirosa, madura, você vai escolher a madura, você não vai escolher a fruta podre. Então, escolha o melhor para a tua vida, escolha o Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem o melhor para a tua vida. E nessa escolha você escolhe ser obediente a Ele. E nessa obediência, você caminha pelo caminho certo, e é o caminho que te leva à vida e à vida eterna. Então que você entenda isso hoje, que você não fique recalcitrando, resistindo em obedecer às correções do Senhor. O Aguilhão fala muito da correção que o Senhor tem pra gente. Às vezes a gente deixa o nosso ego falar mais alto e a gente não quer ser corrigido, porque a gente já se acha sábio demais, mas não se ache não. Sempre tem algo a aprender, sempre tem algo a corrigir, sempre tem algo a melhorar. E o Senhor, Ele tá aqui para te ajudar nessa tarefa. Então, aceite as correções do Senhor. Obedeça a Ele, pois Ele quer o melhor, somente o melhor para a tua vida. Que Deus abençoe tua vida, que Deus te fortaleça,
E eu ainda quero orar por você nesse momento, amém? Deus maravilhoso, Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos corrige. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor coloca a gente no caminho certo, meu Pai, e muito obrigado por isso. Deus, não deixa que o ego na gente cresça a ponto da gente não te ouvir, Senhor. Repreenda o ego em nossas vidas, ó Deus, e que a gente seja obediente ao Senhor. Sê conosco, Deus, guarda-nos em Ti, livra-nos de todo mal. Obrigado por todo o Teu amor e cuidado, Pai Santo. Te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe tua vida, que Deus te fortaleça cada dia mais e mais, e que você decida a partir de hoje ser obediente ao Senhor, e tão somente a Ele. Amém? Que Deus te abençoe.